Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma semana da nossa lição muito interessante sobre os profetas menores. Dessa semana está baseada no livro de Amós e de Obadias. Tem como versículo para memorizar: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E a lição está voltada para uma coisa muito interessante. Deus tem os seus olhos voltados para os atos que são praticados para com os seres humanos, principalmente os atos que são praticados de forma desumana. E isso é muito interessante. Se você acha que as pessoas têm tratado outras com falta de respeito, com falta de compaixão, com falta de amor, Deus olha para esses atos e Ele tem uma justiça a cumprir sobre essas pessoas. Verdade. A lição de domingo tem por título Roar. Quer dizer... Roar? Isso. Que é o mesmo que rugido, que é o rugido dado pelo leão, né? Interessante. A lição traz assim a questão de como nós nos sentimos quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sofrendo alguma perseguição. Aí nos perguntamos, quanto mais seremos afligidos, por quanto tempo mais nós seremos oprimidos por essas pessoas. Muitas pessoas que abusam das suas posições que têm, muitas vezes na faculdade, muitas vezes no trabalho, elas aproveitam essas posições para oprimir. Albert Einstein certa vez disse o seguinte: em questão de verdade e justiça, não existe diferença entre problemas grandes ou pequenos, em assuntos concernentes ao tratamento das pessoas é tudo o mesmo. E Mateus 25:46 ele nos diz que quando nós falhamos no cuidado com uma pessoa, nós estamos indo para o castigo eterno. Ou seja, é responsabilidade nossa como cristãos estar cuidando do nosso próximo. Qualquer ato mínimo que vá contra esse cuidado está nos levando para o castigo eterno. É importante também nós lembrarmos o seguinte: nós passaremos por situações, como eu já falei, no trabalho, por seu chefe lhe perseguindo, por você ser cristão, seja na faculdade, seus professores, mas nós temos que lembrar o seguinte: nós servimos ao Deus que, assim como o leão é o rei da floresta, ele é o rei desse mundo. Ele, de todas as nações, né? Ainda que o mundo sofra consequências do pecado, ele ainda tem o mundo em suas mãos. Ele ainda gere nossas vidas de forma a nos abençoar, a nos proteger dessas perseguições e nos mostrar a melhor forma possível para que nós possamos estar sendo fortes, né? Verdade. E, inclusive, diante dessas situações é que nós temos que fortalecer nossa fé e lembrar do relacionamento que nós temos com esse Deus que é capaz de nos proteger, que é capaz de estar, com base na nossa fé e da nossa comunhão com Ele, estar nos livrando desses problemas. Então, durante toda a semana, nós teremos a oportunidade, através do livro de Amós, estar conhecendo sobre esse cuidado desse Deus que é fiel a nós, que está disposto a nos proteger. E que com certeza, se Ele nos dá um problema, se Ele permite que venha um problema até nós, a solução Ele tem. Tem um ditado muito comum que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, você não está passando por um problema que Ele não possa lhe ajudar a resolver. Então que nós possamos observar isso durante toda essa semana. O rapaz passou a lição inteira, né? Então eu só queria colocar uma frase aqui da lição, que foi a única coisa que o Carlos não falou com o link, e hoje as duas lições são um link muito bom, que é o seguinte: claro, a lição de adultos traz a parte bíblica, que está em Amós 1 e 2, é importante que você leia, em que ele fala porque Deus puniria as outras nações, não só Israel, que eram justamente injustiças e desigualdades que as nações estavam cometendo, não estavam cumprindo também alianças e acordos que tinham feito antes, como por exemplo a nação de Tiro, que a nação de Tiro ela tinha um acordo, uma aliança entre irmãos, mas que por ocasião em que Israel teve alguns cativos, Tiro permitiu que esses cativos que tinham aliança com ele fossem levados pelas nações que tinham dominado as outras nações. E com isso, aqueles cativos eles passaram a sofrer muitas perseguições, muitas coisas. Então, a lição também chama a atenção sobre as alianças que nós fazemos. Se a gente fez uma aliança com uma pessoa, a gente tem que cumprir. Mas eu gostaria de frisar uma frase aqui, que é o seguinte: olha, na perspectiva de Deus, que está ligada a essa coisa de Tiro, a pessoa que auxilia e apoia a prática de um crime é tão culpada quanto aquela que o comete. Ou seja, se nós, às vezes, até você, aquele negócio de, eu omiti, eu não fiz, não prestei o socorro, mas eu também não cometi o ato.
para Deus se você podia ajudar e você não ajudou, você é tão culpado do crime quanto a pessoa que cometeu. E isso é muito, muito importante, muito sério. O Carlos já falou sobre como é na vida real, né? As injustiças que nós passamos. E temos que ter em mente, há um Deus que olha para tudo isso. E Ele é justo. Ele vai suprir as nossas necessidades. É isso aí, Até pessoal. amanhã.